Olá, alunos, olá, responsáveis. Essa é a explicação do roteiro 5, gente. Vamos lá, sem perder tempo, tá bom? Qualquer dúvida depois pode falar conversar lá no privado. Então, esse conteúdo aí a gente vai trabalhar praticamente mínimo múltiplo comum, tá bom? Usar uma técnica que serve para resolver algumas questões. Vamos lá então, roteiro 5. Aí tem uma historinha ali, ó. Juliana fez um bolo de chocolate. Usou 3 décimos, olha lá, uma fração, usou 3 décimos da barra de chocolate para fazer o bolo e 4 décimos, tá aí, ó, 4 décimos da barra para fazer o recheio. Qual a fração da barra de chocolate que Juliana usou na receita? Então, gente, ela quer a soma dessas duas barras, certo? Então, tá aqui essas três primeiras barras, cada um é um décimo, né? Então, aqui tem um décimo, mais um décimo, então 3 décimos aqui, certo, gente? Ó. Então, aqui eu tenho 3 décimos. Um décimo, mais um décimo, mais um décimo, 3 décimos. Beleza? Vou colocar de outra maneira. Vou colocar a fração de outra maneira, que dá certo também, ó. Olha só. Aqui, ó, 3 décimos, a mesma coisa que isso aqui, ó. 3 décimos. Certo? E o outro pedaço lá foi o quê? Foram 4 décimos. Ou seja, um décimo, mais um décimo, mais um décimo, mais um décimo, 4 décimos. Beleza? E ela quer somar essas frações para ver quanto que pegou ao todo, certo? Olha lá. Nesse caso aqui, gente, quando tem frações de mesmo denominador, isso ó, na adição e na subtração também vale, tá, gente? Então, quando eu tenho adição de frações de mesmo denominador, como que é tranquilo? A gente simplesmente copia o denominador e faz a conta aqui em cima. Ó. Repara para você ver, o 10 manteve, eu não pus 20 aqui embaixo, não pode. Então, na adição de frações e subtração, se tiver o mesmo denominador, copia o denominador e faz a conta aqui em cima. Ó. 3 mais 4, 7, beleza? Então, essa soma aqui deu 7 décimos. Tá. Lá. Nessa ilustração, vemos que a soma de frações com o mesmo denominador, basta conservar os mesmos, né, os denominadores, e fazer a conta com os numeradores, beleza? Agora, se tiver uma situação dessa aqui, gente, ó, um motorista saiu da cidade A em direção à cidade B. No primeiro dia, percorreu metade da distância. Então, isso aqui, gente, ó, essa parte laranja aqui é metade da distância, meio, né? Que separa as duas cidades. E no segundo dia, um terço, ele andou um terço no segundo dia, dessa mesma distância. Quanto ele percorreu? Então, aqui, ó, como resolver quando os denominadores forem diferentes? Será que outra figura abaixo pode ajudar? Então, vamos lá, vamos resolver aqui. Pessoal, olha só. Ó, já nessa situação, temos que ou utilizar frações equivalentes ou mínimo múltiplo comum, para que os denominadores fiquem iguais. E assim ficamos como na situação anterior lá, certo? Então, ó, já aprendemos os múltiplos e divisores, né, gente? Já aprendemos aqui, ó, os múltiplos de um número é praticamente a tabuada do número, certo? Ó, múltiplos do 2. 0 vezes 2 é 0, 1 vezes 2 é 2, 2 vezes 2, 3 vezes 2, enfim, são os números, gente, que são múltiplos do 2, olha só. Eu tenho 2 aqui no divisor. Quais são os números múltiplos do 2, divisíveis por 2? O 0, o 2, o 4, 6, 8, vai infinitamente. Isso aqui não para no 20 não, infinito, certo? Aqui, ó, 3 pontinhos. E os múltiplos do 3, gente, ó, múltiplos do 3. Olha lá, múltiplos do 3, mesma coisa, ó. Certo? São números que são divisíveis por 3. O 0, gente, o 0 é múltiplo de qualquer número. O que não pode é 0 na chave, ó. 0 aqui dentro não pode, certo? Beleza? Então tá, vamos continuar. Aí, gente, esse método aqui demora muito, ó. Você vai fazer os múltiplos do 2, né? Isso porque é número pequeno. Depois os múltiplos do 3. Você vai ter que ver qual que é o mínimo, o menor, ó. Mínimo, menor, número que é múltiplo, que serve por 2 ou por 3. Então, qual que é esse número que eu vou chamar de n aqui? Ah, qual que é esse número que é o menor número mínimo, né? Que é múltiplo do 2 ou do 3. Então, a gente tem que olhar aqui qual que é o número que serve para os dois, ó, qual que são iguais. Ó. Tirando o zero, né, gente? Tira o zero, porque o zero é múltiplo de todos.
Olha lá, se reparar aí, gente, já tem um número aí que a gente já sabe que é múltiplo dos dois. Eu vou colocar em azul. Olha aqui, ó, o 6 é múltiplo do 2 e é múltiplo do 3. Ele é comum. Quem mais? O 12 também é, certo? Olhar aí, ó, 12 aparece um 2. O 12 é comum, mas o 12 não é o mínimo, gente. Olha só. O 18 também é comum, ó, aparece aqui e aqui. E assim vai, gente. O 24 em comum. Então, de 6 em 6 vão ser comuns. Depois é o 30, o 36 vai ser comum. Só que ele aqui é o que, gente? Olha só o nome aqui, ó. Mínimo, menor, mínimo. Múltiplo, por quê? Porque é divisível. Lá, múltiplo é divisível, é múltiplo. Comum, por que comum? Porque serve tanto para o 2 quanto para o 3. Então, qual que é esse número aqui, gente? É o 6, ó. O 6 é o mínimo múltiplo comum, certo? Então, se eu fosse apagar aqui, eu colocar no lugar aqui, ó. Quem que é esse número que estão procurando? Esse número é o 6. Olha lá, certo? Esse número é o 6, beleza? Só que tem uma outra maneira, gente, de calcular o mínimo múltiplo comum, que é muito mais simples. E eu vou mostrar agora para vocês aqui. Já vou mostrar antes do conteúdo, ó. Se você tem dois números e quer saber o mínimo múltiplo comum, você faz isso aqui, ó. Então, ó, maneira formal de colocar, ó, mínimo é o MMC. Deixa eu voltar aqui, deixa eu apagar. Lá. Por exemplo, se eu quero calcular o MMC, ó, mínimo múltiplo comum, ó. O MMC dos números 2 e 3. O que eu faço? Já vou explicar aqui antes do conteúdo lá. Você vai, ó, igual. Você vai pegar os números, ó, o 2 e o 3, vai separar por vírgula, vai colocar um traço na vertical e vai dividir pelos números primos. Professor, quais são os números primos? Vou colocar aqui para você lembrar. Os números primos são o 2, o 3, o 5, o 7, lá, o 11, né? Números primos são aqueles que têm apenas dois divisores, o 13, e vai embora infinitamente. Então, gente, quando eu tenho aqui no caso, eu tenho número par, eu tenho que começar pelo 2, ó, certo? Então, 2 dividido por 2 dá 1, o 3 mantém, 3 não dá para dividir por 2, então o próximo número primo é o 3. 3 dividido por 3 é 1. Cheguei no 1 e 1, gente, o que eu faço? Passo um tracinho aqui e multiplico esses dois. 2 vezes 3, 6. Tá bom? Então, qual que é o mínimo múltiplo comum? É o 6. Agora aqui, vamos voltar para essa fração aqui, para vocês verem como que vai ficar a soma disso aqui, então. Ó. Quanto que é meio? Ó, meio, vou colocar aqui, ó. Meio, vou pôr preto. Meio, olha só. Então, como que ficaria, né? Meio, ó, meio, mais um terço. Pessoal, vocês viram que a gente tirou um mínimo múltiplo comum ali, deu quanto? Deu 6, certo? Quer dizer o que esse 6? Esse 6, gente, vai ser o menor número que divide os dois, então ele vai servir para as duas frações. Então não preciso mais colocar um traço só para uma fração e um traço só para outra. Eu coloco aqui um traço grandão, certo? Aí você faz aquele esquema, ó, 6 dividido por 2 dá 3, 3 vezes 1, 3. Ou então você pode pensar o seguinte, ó, se esse número aqui era 2, foi multiplicado por 3, virou 6. Então, ó, se ele era 2, foi multiplicado por 3, em cima também que tem que multiplicar por 3, gente. Ó, então, ó, aqui embaixo já foi multiplicado. Ó, 2 vezes 3 deu 6. Aqui eu tenho que fazer a mesma coisa. Então, ó, 1 vezes 3 vai dar 3, gente. Concorda? Aqui, ó, 3. Põe o sinalzinho aqui de adição e agora vou para o próximo. Olha lá, era 3 e virou 6. Foi multiplicado por quanto? Por 2. Então, eu tenho que fazer a mesma coisa no numerador, por 2. 1 vezes 2, 2. Certo, gente? Ou então você pode fazer pela opção, ó, divide pelo de baixo, multiplica pelo de cima. Divide pelo de baixo, multiplica pelo de cima. Então, olha lá, mantém o denominador. Aqui o numerador, 3 mais 2 dá 5, 5 sextos. Certo? Então, seria isso. Então, na verdade, aí, ó, eu tenho isso aqui que foi dividido em 6 partes, 5 sextos. Então, eu ia pegar isso aqui, ó, uma parte, 1 sexto, 2 sextos, 3 sextos, 4 sextos,
5 sextos. Certo? Seria isso a soma. Viu, gente? A gente usou aquela técnica para calcular o mínimo múltiplo comum. Isso porque é número pequeno, mas com o número grande ele ajuda muito. Tá? E a gente também pode usar frações equivalentes. Vamos ver mais um exemplo aqui, ó. Então, aqui, ó. Eu tenho aqui 2 quintos mais 2 sextos. Certo? 2 quintos mais 2 sextos. Então, vamos ver. Pessoal, eu quero somar essas frações aqui, ó. Igual. Já vamos usar o método aqui, o MMC. Já usou, ó. Peguei os denominadores, tá vendo? São diferentes. Eu tenho que manter o mesmo denominador. Eu tenho que fazer com que fique com o mesmo denominador. Peguei os denominadores, separei por vírgula. E dividi pelos números primos. Lembra os números primos? 2, 3, 5, 7, 11, vai embora. Então, aqui, ó, se tem número par, sou obrigado a começar pelo 2. Então, o 5 copiei, 6 dividido por 2 dá 3. Agora, não dá mais por 2, então tem que ser por 3. Ó. O 5 eu copio novamente, 3 dividido por 3 dá 1. Ficou 5 e 1. Agora, esse 1 aqui já vai até o final, não tem mais o que fazer. Agora, 5 dividido por 5 dá 1, ficou desse jeito aqui. Gente, no final, o que você vai fazer? Você vai multiplicar esse aqui com esse, né? E o resultado vai multiplicar com esse. Então, ó, 2 vezes 3 dá 6. Pega o resultado, ó, 6 vezes 5, 30. Beleza? Quer dizer o quê? Quer dizer que os dois denominadores aqui, gente, ó, os dois denominadores vão ficar valendo quanto? Vão ficar valendo 30. Certo? Beleza. Agora, eu divido pelo de baixo, 30 dividido por 5 dá 6. 6 vezes 2, 12. Se você tem essa facilidade de fazer contas de divisão de cabeça, gente, algumas contas, é claro, né? Porque eu também não sei fazer algumas contas mais altas, né? Então, ó, no caso aqui, ó, 30 dividido por 6, por 5 dá 6. 6 vezes 2, 12. Pode fazer desse jeito também, ó. Certo? Agora eu já achei o mínimo múltiplo comum mesmo, mais 30 dividido por 6 dá 5. 5 vezes 2, 10. Olha lá. 10. Vou esticar um pouquinho aqui. Então ficou assim, gente. Ó, no numerador, 12 mais 10 dá 22. E no denominador ficou 30. Professor, essa fração aí dá para simplificar. Não dá para simplificar? Torná-la mais simples? Dá. Verdade, gente. Ó, vamos simplificar. O que é simplificar uma fração, professor? É deixar ela menor, mas para isso tem que dividir por um número que sirva tanto para o numerador quanto para o denominador, gente. Cuidado, tá? Então, ó, o 2 é para dividir no numerador e no denominador, tá bom? Então vai ficar, olha lá, 22 dividido por 2 dá 11, né? E 30 dividido por 2 dá 15. Professor, não sei fazer de cabeça, então vai coloca lá na chave, gente, ó, coloca, não fica pensando muito não, ó. Olha lá, 22 dividido por 2. 2 dividido por 2 dá 1. 1 vezes 2, 2 para 2 nada, abaixo 2. 2 dividido por 2 dá 1. 1 vezes 2, 2 para 2 nada. Faz a mesma coisa que o 30, tá, gente? Beleza? Então aqui, ó, tem a explicação bem detalhada. Olha lá, as propriedades do mínimo múltiplo comum. Gente, essas propriedades agora, vamos prestar bastante atenção, que eu vou fazer uma por uma, tá bom? Certo? Então tá, primeira propriedade aqui, ó. Entre dois números primos, o MMC será sempre o produto deles. Agora, gente, eu vou usar um outro programinha aqui, ó. Então, ó, primeiro aqui, já vamos fazer aqui, vamos riscar. Primeiro a gente já tá vendo, ó. Então, vamos lá. Entre dois números primos, o MMC será sempre o produto deles. Então, vamos lá. Como assim, professor? Assim, gente, ó. Eu tenho uma fração aqui, ó. Por exemplo, deixa eu voltar aqui. Eu tenho uma fração assim, ó. 1/7 mais... Pode ser menos também, viu, gente? 1/7 e 2/5, por exemplo, ó. 2/5. Ó, os denominadores, gente, são primos. O 7 é primo, o 5 é primo. Então, qual que vai ser o mínimo múltiplo comum? Nem precisa separar, gente, e pôr a vírgula lá. Não precisa fazer isso, ó. Ó, não precisa. Por quê? Porque 5 vai ser por 5 e 7 vai ser por 7, gente. Tá? Eu fiz rabiscado mesmo para você nem tentar fazer isso.
Então, você tem que lembrar da propriedade. Para isso, gente, tem que estudar. Certo? Então, o mínimo múltiplo comum de dois números primos vai ser o quê? Vai ser o produto deles, vai ser a multiplicação entre eles. Ou seja, 7 vezes 5, 35. Professor, se eu não lembrar da propriedade, aí, gente, aí você vai ter que fazer isso aqui mesmo. Ó. Você vai ter que pegar o 7, pôr a vírgula, põe o 5 e põe a barra lá. Ó. Aí você vai ter que fazer, ó, dividir pelos números primos. Ó. Pelos números primos, 2, 3, 5, 7. Ó, logo de cara, por 2 não dá, por 3 não dá, dá por 5. Então, 5 dividido por 1 assim, é 1, o 7 copia. 7 é por 7, porque é primo. Olha lá, no final das contas, gente, vai dar o quê? 5 vezes 7, que é 35, tá? Mas se você lembrar da propriedade, não precisa. Agora aqui, gente, esquema normal, ó. 35 dividido por 7 dá 5. 5 vezes 1, 5, certo? Então, o foco aqui não é nem essa conta agora que eu estou fazendo. O foco é quando os denominadores são primos, o mínimo múltiplo comum vai ser o produto deles, vai ser a multiplicação entre eles. 35 dividido por 5 dá 7. 7 vezes 2, 14. Tá bom? Veja o vídeo várias vezes, gente, se puder, né? Eu sei que o tempo é curto, mas tenta ver, tá? Vamos pegar firme. Então, aqui, ó, mantém o denominador, 35, e faça a conta em cima. 5 mais 14, 19, tá? Beleza, gente? Então, essa aí é a primeira propriedade. Vou pôr um asterisco aqui, ó. Primeira propriedade que a gente está vendo. E não se esqueça, tá, gente? Sempre está estudando a tabuada, sempre está estudando a sequência numérica. As pessoas têm muita dificuldade na conta. Então, vamos para a segunda agora, segunda propriedade, ó, gente, ó. Segunda propriedade aqui. Olha lá. Segunda. Entre dois números em que o maior, entre dois números ou mais, né? Em que o maior é divisível pelo menor, o MMC será o maior deles. Gente, eu vou fazer uma alteração aqui, ó. Entre dois números ou mais, viu? Entre dois números ou mais, em que o maior número é divisível pelo menor, o MMC será o maior deles. Então, vamos lá para outro programinha. Vamos lá. O que quer dizer essa segunda propriedade? Vem aqui comigo. Vou colocar de outra cor. Gente, essa segunda propriedade quer dizer o seguinte, ó, de verde agora. Você tem assim, uma fração assim, eu vou pôr um embaixo, gente, um em cima, para a gente não ficar fazendo muita conta difícil, que nem vai cair isso aí, tá? Então, por exemplo, eu tenho lá 1 sobre 2 mais... Vou pôr menos dessa vez, para você não pensar que toda vez é mais, tá? Vou pôr menos dessa vez. Olha lá, meio menos 1/10. Olha lá, menos 1/10 mais 3/5, por exemplo. Olha lá, coloquei até mais de duas frações, 3/5, para você realmente entender. Então tá. Gente, vamos analisar. Qual que é o maior denominador aqui? Não, 10? O 10, gente, olha só, destacar bem. O 10, ele é múltiplo, ó, o 10, ele é múltiplo, ele é divisível, o 10. Ele é divisível por 5 e também é divisível por 2. Deixa eu só mudar aqui. Olha lá, o 10 é divisível por 5, o 10 é divisível por 2 e o 10 é divisível por ele mesmo. Todo número é múltiplo de si mesmo. Ó. Então, ó, o 10 é múltiplo do 5, o 10 é múltiplo do 2, o 10 é múltiplo do 10. Então, quem que vai ser o MMC? Vai ser o 10. Porque se eu colocar aqui, ó, 10,2,5, quem que vai dar no final das contas? Vai dar o 10, gente, tá? Então, por isso que a gente está estudando as propriedades, tá bom? Está estudando as propriedades. Se você lembrar das propriedades, você vai facilitar muito na sua vida, certo? Então, aqui, gente, já economizei tempo. Se eu sei que o 10 é múltiplo de todos aqui de baixo, tem que ser de todos. Vamos supor se tivesse um 3 aqui. Opa, aí já não seria. Tem que tirar o MMC. Então, gente, aqui, ó, eu já sei que é o 10. Olha só, vou pôr uma tração. Eu já sei que o 10 é o mínimo múltiplo comum.
porque ele é múltiplo de todos. Agora, aquele esqueminha, gente, 10 dividido por 2 dá 5, 5 vezes 1, 5. Né? Divide pelo de baixo e multiplica pelo de cima. Menos, porque aqui é menos. 10 dividido por 10 dá 1. 1 vezes 1 dá 1. Agora aqui, mais. 10 dividido por 5 é 2. 2 vezes 3, 6. Agora, gente, só fazer a continha de cima e manter o denominador. Olha lá. Aqui, 5 tira 1 dá 4. 4 mais 6, 10. 4 mais 6, 10. Olha só que legal. 10 dividido por 10 é 1. No final das contas é 1. Certo, gente? Beleza? Então, essa segunda propriedade, vamos lá, vamos continuar. Terceira propriedade aí, olha só. Terceira propriedade. Vamos ver se vale a pena explicar essa. Ao multiplicar ou dividir dois números por outro diferente de zero, o MMC aparece multiplicado ou dividido por esse outro. Essa aqui não precisa não, tá, gente? Essa aqui é para usar frações equivalentes. Não precisa não, tá? Precisa. Essas duas aqui são legais para guardar, tá? Agora, ao dividir o MMC de dois números pelo máximo divisor comum entre eles, o resultado obtido é igual ao produto. Isso aqui, gente, essa propriedade, olha só, vou colocar em vermelho. Essa propriedade a gente vai ver quando a gente começar a estudar, olha só, quando a gente começar a estudar o máximo divisor comum, certo? Aí a gente vai voltar para essa propriedade aqui. Tá bom? Porque não adianta, porque eu vou falar aqui de máximo divisor comum, vocês não sabem o que é. Beleza? Então, aqui, ó, ao multiplicar o MMC de dois números pelo máximo... Olha lá, outra coisa, é essa aqui também. Beleza? Fique tranquilo, porque eu não pedi essa aqui nos exercícios, não. Ó, pessoal, aqui, o MMC também é utilizado em outras situações que veremos no exemplo. Então, gente, além dos cálculos que facilitam a nossa vida, olha lá, esse tipo de questão aqui também cai o mínimo múltiplo comum. Então, vamos ver o texto aqui, ó. É um texto. Então, esse aqui caiu no exercício, ó. 3 atletas treinam numa pista oval. Cada um faz seu tempo particular. Se partirem juntos e sabendo que Ana completa a volta inteira em 5 minutos, então, ó, tem uma pista oval. Eu não preciso desenhar, não, mas eu vou desenhar para explicar bem para vocês. Ó. Então, tem uma pista oval. Né? Então, tem a Ana lá. A Ana completa a volta em 5 minutos. André, ó, o André aqui, ó. André, por um Nzinho. André em 6 minutos e Fabi em 10 minutos. Ó, a Fabi aqui, ó. Fabi em 10 minutos, certo? Quando eles passarão juntos novamente, completando a volta. Para resolver essa questão, utilizaremos decomposição simultânea. O que é simultânea, gente? É ao mesmo tempo, é o que a gente já está fazendo. Olha lá. Então, gente, esse tipo de questão. Então, imagino que os três estão aqui, ó, no mesmo ponto, certo? Eles vão começar a correr, cada um com a sua velocidade. Começaram aqui no mesmo ponto, o ponto zero. Lembra que zero é múltiplo de todos? Então, aqui não vale. Então, começou zero a partir do 0 aos 3. Aí vai a Ana. A Ana vai fazer a volta lá, né? Em 5 minutos, o André em 6 e a Fabi em 10. Quando que eles vão se encontrar novamente no mesmo ponto? Aonde que eles vão, né? No mesmo ponto. Depois de quanto tempo isso vai acontecer? Então, como que a gente resolve isso? Pega os números, olha só como que é tranquilo, gente. Como é que a matemática ajuda. Pega os números, ó, 5 minutos, hein? 6 minutos e os 10 minutos. Pega esses três números e separa por vírgula. Igual tá aqui, ó, separou por vírgula, certo? Tá aqui. Decompõe em fatores primos simultaneamente, ao mesmo tempo. Então, ó, aqui 6 dividido por 2 dá 3, 10 por 2 dá 5. Continuando, por 2 não dá mais, agora é por 3. 3 por 3 dá 1, o 5 copiou. Agora por 3 não dá mais, é o 5. 5 dividido por 5 dá 1, 5 por 5 dá 1. Terminou, gente, o que ela vai fazer? Vai ser multiplicar esse vezes esse, que dá 6, depois vai pegar o resultado e multiplicar por esse, que deu 30 aqui, foi isso que ela fez, tá? O que quer dizer esse 30, gente? É 30 minutos, não pode perder o foco da questão. 30 minutos. Então, quer dizer o que, gente? Olha lá, quer dizer que a Ana vai correr aqui,
né? O André vai correr e a Fabi vai correr. Então, depois de 30 minutos, eles vão se encontrar. Depois de 30 minutos. E a cada 30 minutos, gente, eles vão se encontrar de novo. 30 minutos eles vão se encontrar. Depois de 30 minutos, eles vão se encontrar de novo. Olha lá. Depois de 30 minutos, de 30 em 30, então, gente, eles vão se encontrar. Uma hora eles vão ter que parar aqui, né, gente? Olha lá, certo? Beleza? Então, vamos supor, agora o exercício já acabou. Mas vamos supor que eles começaram a correr aqui, esse horário aqui. Vamos supor que eles começaram a correr às 14 horas, às 2 horas da tarde, ó. Vamos supor. Começaram a correr às 12 horas, às 14 horas, 2 horas da tarde. Depois de quanto tempo que eles iriam se encontrar? Depois de meia hora, ou seja, 14 horas e 30 minutos. E quanto que eles iriam se encontrar novamente? Depois mais meia hora, ou seja, 3 horas da tarde. E assim vai, gente, ó. Certo? E depois de quanto tempo eles iriam se encontrar de novo? Depois de meia hora, ou seja, 3 horas e 30 minutos. E assim vai. É muito legal, né, gente? A matemática é uma ferramenta sensacional. Então tá aí, gente, como que é explicado aí, beleza? Olha lá, outro exercício aqui. Ó, considera a figura como um inteiro. Qual fração que representa a parte com a interrogação? Então, gente, considere a fração como um inteiro. Então, gente, se eu somar tudo isso aqui, vai ter que dar 1, certo? Então tá. O que que eu faço agora? Ó, isso aqui tudo vai ter que dar 1. Então, eu somo tudo. Aí depois o resultado, gente, vou ter que somar isso aqui também, que eu não sei, né? Certo? Quanto que vai faltar para dar 1? Isso que é o interessante dessa questão. Agora temos que somar as frações com denominadores diferentes. Ó, então, ó, peguei as frações que eu tinha. Essa aqui, essa aqui e essa, certo? Somei. Lembra que o resultado tem que dar 1? Ó, o resultado, gente, ó, o resultado vai ter que dar 1 inteiro. Ó, o resultado disso aqui vai ser 1 inteiro. Mas depois eu tenho que saber isso aqui, beleza? Se eu somar isso aqui, não vai dar 1 inteiro. Por quê? Porque está faltando esse aqui, gente. Vai dar alguma fração que está faltando esse aqui. Vocês vão ver depois como é que é tranquilo calcular. Então tá. Ó, vamos lá. Eu tenho esses denominadores 3, 4, 6 e 9. Certo? Então aqui já está resolvido por frações equivalentes. Não vamos não. Olha que monstro, gente. Ó. Não vai por esse caminho não, tá? Ele ensinou uma outra maneira, ó, com frações equivalentes. Não vou mostrar isso aqui para vocês, não. A gente vai aprender o método curto, o método prático. Então, vou pegar os denominadores. Depois a gente vai ver algumas frações, gente, que dá para utilizar frações equivalentes. Mas não vai ser nessa, não. Ó, 3, pega os denominadores, gente. Ó, 3, 4, 6 e 9. Certo? Tranquilo, isso aí a gente já sabe. Olha lá. Passa a barrinha. Vamos dividir pelos números primos, gente. Aqui só pode ter número primo. Lembra os números primos? 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19. Vai embora, certo? Infinito. Então tá. Tem número par? Tem, professor. Tenho 4, 6. Então eu sou obrigado a começar com 2. E os que não forem divisíveis, múltiplos do 2? Copie, o 3 não é? Ó. Copie. 4 dividido por 2 dá 2. 6 dividido por 2 dá 3. 9 não dá para dividir, copie. Tem número par ainda? Tem. Continuo por 2. Olha lá, o 3 não dá, copie. 2 dividido por 2 dá 1. 3 não dá, copie. 9 não dá, copie. Não dá mais por 3. Gastamos tudo aqui. Agora é por 3. Será que dá por 3? Dá por 3. Ó. Então, ó, 3 dividido por 3 dá 1. Esse 1 a gente mantém. 3 dividido por 3 dá 1 e 9 dividido por 3 dá 3. Continuo por 3. Agora aqui finalizo, gente. É 1, 1, 1 e 1, certo? Agora, no finalzinho, o que você vai fazer? Você vai colocar aqui esse traço. Olha, eu vou colocar em forma de potência, ó. Quantas vezes está repetindo 2? 2 vezes. Então, é 2 elevado a 2. Vezes. Quantas vezes está repetindo 3? 2 vezes. Então, é 3 elevado a 2. Toma cuidado agora, gente. Vocês estão no 7º ano. Vocês não viram potência, ó.
2 ao quadrado é 4. Mas não fique pensando que 3 ao quadrado é 6. Não é, gente. Ó. 2 ao quadrado é 2 vezes 2. Segue a regra. 4. 3 ao quadrado é 3 vezes o 3. E 3 vezes o 3, gente, é 9. Certo? Tá bom? Então tá aí. Vou apagar para a gente continuar a conta. Ó. Beleza? Então tá. Agora, gente, vai aqui, ó. Então 2 ao quadrado é 4. 3 ao quadrado, 3 vezes 3, que é 9. E 4 vezes 9, 36. O que é esse 36? Gente, ele é o mínimo múltiplo comum, ó. Ele é o denominador de todos aqui, ó. Vou até colocar um tração grandão aqui, ó. Todas as frações agora vão ficar com o denominador 36. Por isso que ele é o menor número, que é múltiplo de todos, ó. Ele é divisível por todos. Agora, o que vai acontecer? Divide pelo de baixo e multiplica pelo de cima. Então, ó, 36 dividido por 3 dá 12, 12 vezes 1, 12. Gente, a tabuada tem que estar afiada, hein? Já falei. 36 dividido por 4, gente, dá 9. 9 vezes 1, 9. 36 dividido por 6 dá 6. 6 vezes 1, 6. Mais 36 por 9 dá 3. 36 por 9 dá 4. 4 vezes 1, 4. Então tá aí, certo? Agora a gente vai manter o denominador e vai somar o numerador. Ó, aqui, ó, gente, 6 mais 4 dá 10. 10 mais 12, 22. 22 mais 9 dá 32, 31. 31. Lembra, gente, lembra que isso tudo aqui tinha que dar 1? Ó, 31 sobre 36. Quanto que falta para dar 1? Gente, esse 1 aqui, ó, presta bem atenção. 36 sobre 36, gente, seria isso tudo. Presta bem atenção. Ó. 36 dividido por 36 é 1, certo? Então, aqui, ó. Vamos supor que isso aqui é uma pizza. Você comeu 31, 36 avos da pizza. Tá faltando quanto para ficar 36? Então, o numerador indica quanto que você comeu ou quanto que falta para comer, certo? Então, se você comeu 31, 36 avos, falta quanto para ficar 36 avos? Então, ó, gente, você faz isso aqui, ó. 36. Ó, isso aqui é 36 avos menos 31. Dá para fazer de cabeça, né, gente? Mas tudo bem. Olha lá, então falta isso aqui, ó. Né? Olha só. Então, ó, 36 mantém. 36 menos 31 dá 5. Então falta, gente, 5 36 avos. Professor, por que você não falou então, ó, 31 para chegar no 36 é 5? É, mas não é só 5, gente, é 5 36 avos. Certo? Então quer dizer o quê, gente? Quer dizer que essa interrogação, que esse pedacinho aqui que está faltando, eu vou colocar agora aqui, ó. Vou colocar de outra cor. Então esse pedacinho que está faltando aqui, gente, ele na verdade, ó, ele é o 5 36 avos, ó. Vou colocar aqui, ó, 5 36 avos. Aí somando, dá tudo. 36 dividido por 36, que é 1. Né? Qualquer número dividido por ele mesmo dá 1. Tá vendo? Utilizando mínimo múltiplo comum. Beleza, gente? Deixa eu voltar aqui. Ó, com isso, então, gente, a gente finaliza. Agora são os exercícios, ó. Calcule o mínimo múltiplo comum dos números. Então, gente, é separado por vírgula, por traço lá e calcular. Aqui é a mesma coisa, ó. Calcule, passa o traço aqui, ó. Põe uma vírgula, passa o traço aqui e calcula. Não é de alternativa, não. Por favor, né, gente? Agora aqui, ó, utilizando as frações equivalentes, efetue a soma das frações. Então, ó, esse 2 aqui eu vou fazer um parecido com esse, tá? Então, vem comigo. Por exemplo, ó, você tem uma fração aqui, ó. Já vou explicar o que são frações equivalentes, gente, porque parece que alguns alunos parece que não teve esse conteúdo no ano passado. Inclusive, potência não tiveram, né, no ano passado. Que deveria ter tido, né?
Olha lá, aqui, ó. Então, gente, por exemplo, aqui, ó, tem aqui, ó. Certo? 1/3 mais 2/9. Eu quero resolver isso aqui, gente, mas não quero tirar o mínimo múltiplo comum. Eu quero usar frações equivalentes. Professor, como assim que é frações equivalentes? Gente, numa fração, olha só, vem aqui. Vou separar aqui, ó. Numa fração, eu posso multiplicar uma fração pelo mesmo número, que eu não altero. A não ser que seja zero, né, gente? Eu não posso multiplicar por zero, senão vai dar tudo zero. Então, aqui, ó, por exemplo, eu tenho essa fração 5/7. Se eu quiser multiplicar por 2 no numerador, eu sou obrigado a multiplicar por 2 também no denominador. Com isso, eu vou obter uma fração equivalente. 5 vezes 2 dá 10, certo? E 7 vezes 2 dá 14. Certo? Ah, não, professor, eu quero diminuir, eu quero simplificar, eu quero diminuir essa fração. Então, eu posso dividir por 2, ó. Do mesmo jeito que eu multipliquei, eu posso dividir, mas tem que ser múltiplo do 2, gente. Olha só. O 10 tem que ser múltiplo do 2 e o 14 tem que ser múltiplo do 2. Então, na divisão, tem que tomar um pouquinho, prestar um pouquinho mais de atenção. Então, 10 dividido por 2 dá 5, vai voltar lá na fração. E 14 dividido por 2 dá 7, voltou. Eu posso multiplicar por 10 se eu quiser, por 20, não importa, tá, gente? Multiplicar pode qualquer número diferente de zero. Vamos entender um pouquinho mais o que é essa frações equivalentes, gente. Imagina que eu tenho aqui, ó. Nossa, chocolate ficou meio estranho, tá, gente? Mas tenta entender. Ó, eu tenho chocolate que eu dividi em duas partes e comi uma só. Certo? Comi uma parte. Então, esse chocolate, ó, foi dividido em duas partes, ó. Duas partes. Eu comi uma. Ó, agora, esse mesmo chocolate, eu tenho um chocolate igualzinho a ele, ó, presta bem atenção. Igualzinho a ele. Igualzinho. Ó, tá certinho aqui na metade também. E aqui também tá certinho medida, ó. Mesmo chocolate. E eu comi essa parte aqui, ó. Essa e essa. Ou seja, eu dividi o chocolate em 4 partes e comi 2. Vocês percebem que esse pedaço de chocolate aqui é o mesmo desse? Mesmo tamanho? Só que esse chocolate foi dividido em 2 partes, eu comi uma. Esse aqui foi dividido em 4 e comi uma. Ou seja, gente, esse número aqui, ó, meio é equivalente a 2/4. Então, eu posso colocar dessa maneira aqui, ó. Olha lá, são frações equivalentes. Certo, gente? Então, ó, é a mesma coisa de eu ter pego essa fração aqui, meio, multiplicado por 2, ó. Fração equivalente, ó. 2, multipliquei por 2. Olha lá, obtive essa. Beleza, gente? Então, isso são frações equivalentes. Então, nesse exercício aqui, o que o exercício 2 ali quer, né, gente? Esse exercício aqui, 2, ó. Utilizando frações equivalentes, efetue a soma das frações. Então, você vai ter soma e vai resolver. Então, vou até colocar mais uma fração aqui, ó. Vou apagar isso aqui. Colocar mais uma fração para ficar bem parecido com o exemplo. Olha lá. Então, ó, mais uma fração aqui, por exemplo. Mais... Olha só. 18. 18 não, 6. Não, 18 não. Vou pôr um bem mais tranquilo aqui. 18 mesmo, melhor. 6 não vai ficar bom, não. 18 eu vou pôr aqui 5, certo? Então tá. Gente, utilizando frações equivalentes. Vamos lá. Essa fração, que é a primeira fração, 1/3. Existe algum número que eu multiplique o 3 para virar o 18? Ó? Existe o 6. Ó. Se eu multiplicar aqui por 6 e multiplicar aqui por 6 obrigatoriamente, ó, embaixo vai ficar 18. Então, já vou fazer ó, essa primeira fração aqui. Ó. Não tem problema ficar laranja, não. Aqui, gente, 3 vezes 6 dá 18. E no numerador, 1 vezes 6 dá 6. Pronto, já obtive denominador 18, gente. A intenção nossa é ficar com o mesmo denominador. Agora, essa próxima fração aí, ó. É 9 embaixo e 2 em cima. O 9 vezes qual número que dá 18, gente? 9 vezes 2.
Olha lá, 9 vezes 2. E em cima tem que ser pelo mesmo número, gente. Aí é obrigado a multiplicar pelos mesmos números. Então, 9 vezes 2 deu 18. E em cima, 2 vezes 2 deu 4. Beleza, embaixo ficou 18. Isso que a gente queria. Agora, essa terceira fração aqui, gente, ela já está com o denominador 18. Então, não preciso fazer nada nela. Olha lá. Certo? Igual. Se eu tenho soma de frações de mesmo denominador, gente, eu mantenho o denominador aqui, ó, 18, mantenho ele. E agora eu faço a conta em cima, vamos fazer de cabeça já. 6 mais 4 dá 10, 10 mais 5, 15. E essa fração aqui, gente, ó, 15 é o resultado, 15 e 18 avos. Essa fração dá para a gente simplificar aqui, ó, por 3. Dividir por 3 em cima, obrigatoriamente tem que dividir por 3 embaixo. Toma cuidado que na hora da divisão, gente, os dois números têm que ser divisíveis, tá? Então, igual. Olha lá, 15 dividido por 3 dá 5. E 18 dividido por 3 dá 6. Tá? Então, é isso que vocês têm que fazer na segunda questão. Multiplicar as frações numerador e denominador para o número que fique com os mesmos denominadores, tá, gente? Deixa eu ver. Questão 3 é aquela questão de quando que eles irão se encontrar novamente, que já expliquei, né? A questão 4 também e a questão 5 também. Beleza, gente? Então é isso. Tomara que vocês assistam todo esse vídeo. Ficou um vídeo um pouquinho longo, mas aí está a explicação, tá, gente? Então, valeu. Então, até a próxima.